Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 28, O Novo Mundo de Marcelo. No jardim da universidade reencontrei os amigos. Convidado por Carina, fui até a ala dos recém-desencarnados. Ali encontramos Marcelo, que não se conformava com a separação, pois deixara a família e muitos compromissos. Como vai, companheiro? Como posso estar? Péssimo, não é? Quem pode dizer que está bem quando o retiram do corpo físico de maneira violenta? De um momento para o outro, deixamos tudo: família, casa, dinheiro, cheque, cartão de crédito, enfim. Até nosso chinelo fica jogado sob a cama. Não posso conformar-me, se ao menos tivesse sido preparado. Mas não, ela chega e com sua força nos domina. E aqui estamos, começando tudo do zero, como se fôssemos um bebê indefeso. O bebê ainda tem uma família que o ajuda, e nós aqui, hospitalizados, sozinhos e infelizes. Irmão, olhe ao seu redor e veja se está só. Estou sim, não conheço ninguém. Seus parentes não o cercam de carinho? Eu mal os conheço, já haviam desencarnado quando nasci. Marcelo, cada homem, quando nasce, tem de ser registrado em cartório. A família faz o registro e daí por diante ele é mais um cidadão a habitar a terra. A partir desse registro, ele pertence à sociedade e tem para com ela grandes responsabilidades. Cada cidadão é incentivado a procurar o aprendizado, o trabalho, enfim, a viver como ser encarnado. Mas nesse seu crescimento físico, ele tem também de buscar a si mesmo e indagar: por que vivo? Por que terei de morrer um dia? Poucos se preocupam em obter as respostas. Muitos jovens se suicidam, sujam seus nomes nos distritos policiais e envergonham a família. E também, quantos adultos cometem erros, lesando companheiros e a comunidade? Porém, é difícil encontrar quem se detenha para pensar: o que vim fazer na terra? Está certo o meu procedimento? E assim vão passando os dias, sem tempo de olhar o céu, as flores, as crianças. Dizem aproveitar a vida afundando-se nas bebidas, no sexo desregrado, no fumo e nas drogas. Todos nós, quando de volta à terra, temos o dia certo da nossa retirada do hotel. Fechamos a conta e deixamos o plano físico como chegamos, sem qualquer bagagem física. Só trazemos para o mundo espiritual o que fazemos de bom e de mal. Ele me interrompeu. Saímos do hotel? Não? Somos expulsos sem aviso prévio? Você acha isso certo? Engana-se, todas as pessoas que desencarnam têm alguma premonição de que está chegando a hora de voltar para a pátria-mãe. Nenhum de seus amigos desencarnou? Muitos, coitados. Coitados, Marcelo. Acho que você precisa dar uma volta pelo jardim e, se desejar acompanhar-me, gostaria que assistisse a um filme sobre as regiões trevosas. O irmão está sendo amparado num hospital de Maria, enquanto milhares de criaturas gemem nos vales do desespero. Mas eles foram para o inferno porque são maus. Engana-se, Marcelo. Eles lá estão porque não se prepararam para ver Deus. Você agora está aqui, mas pode também dar uma chegadinha até lá. Pensando bem, acho que você gostaria muito dos vales. Você é maluco. Por que está preocupado comigo? Não, não estou. Apenas vim a essa enfermaria visitar os recém-chegados. Se estou incomodando, tchau. Não se vá. Venha cá, amigo. Desculpe-me. Nesse inteirinho, a enfermeira Mariana entrou trazendo um suco para o nosso doente. Aproveito para dizer, lá no vale não existem essas mordomias, sabia? Marcelo, o irmão Antunes o espera na sala 4, informou Mariana sorrindo. O que ele deseja? Mandar-me para um dos vales? Não sei, irmão, mas espero que isso aconteça. Com licença. Mariana, posso acompanhar Marcelo até Antunes? Claro, amigo, e o ajude se for possível. Ele não é tão intransigente como deseja mostrar. Retirando-se Mariana, falei a Marcelo. Vá trocar-se ligeiro. Antunes nos espera. Trocar o quê?
Se só tenho essa roupa? Foi com ela que desencarnei. Ainda bem que não estava nu. E se eu tivesse tomando banho nu, estaria agora aqui sem roupa? Não, Marcelo. Todos nós somos socorridos e ninguém passa por tal situação. Ainda bem. Abracei-o e buscamos a sala de Antunes, que nos recebeu sorridente. Vou parar por aqui. Olha, gente, um pouco de arrogância desse Marcelo, né? A espiritualidade não trabalha para nós. A espiritualidade trabalha por nós. É diferente, né? Muitos de nós, quando rogamos em prece algum tipo de pedido a Deus ou à espiritualidade, nós rogamos como se eles fossem um gênio da lâmpada, como se eles fossem resolver todos os nossos pepinos. E quando não resolvem aquilo que nós queremos, nós agimos dessa forma. A gente acha que a espiritualidade tem que fazer tudo o que a gente quer que faça. E não é assim. Eles fazem até além do que deviam, essa é a verdade. Mas tem que ter um limite. E esse limite, quando chega a conta para nós, dói. Né? Porque bate na arrogância, bate no orgulho, bate no egoísmo, que são trevas dentro de nós, que nós não trabalhamos, que nós sempre deixamos para depois. A gente sempre vai trabalhar os nossos valores por último. Primeiro a emergência, depois eu vejo isso. Primeiro eu tenho que ir numa festa de casamento e fazer meu social. Depois eu vou num centro espírita, numa igreja, fazer uma oração. Primeiro eu tenho que ir numa festa. Primeiro eu tenho que ganhar dinheiro. Primeiro eu tenho que pagar contas. Ah, não estou com cabeça para ficar lá 1 hora assistindo uma palestra. Eu não tenho cabeça para ficar indo na igreja e vendo o padre falar. Mas eu tenho cabeça para passar uma noite inteira acordado, bebendo, fumando, achando que aquilo ali vai ser a solução dos meus problemas. Pelo menos me distrai. Tem pessoas que se distraem não com a sua religião, mas com coisas até que saudáveis. Leituras, música, vídeo, conversa com um amigo. Mas nem assim nós estamos livres de um dia ter que prestar conta. Por que nós nos entretemos tanto com outras coisas que são menos importantes do que com aquilo que realmente importa, que é o nosso espírito? Nós não nos preparamos para isso. Eu vim da católica e eu vinha incomodada com essas perguntas. De onde eu vim? Para que eu estou aqui? E para onde eu vou? Eu precisava da resposta dessas 3 perguntas. E a católica não me respondia. Só falava assim: você é filho de Deus. Você deve obrigações com Deus. Se você fizer isso, você vai para o céu. Se você fizer aquilo, você vai para o inferno. Então, era algo assim que na minha cabeça não entrava. Porque se Deus é bom e justo, Ele jamais vai me mandar para um lugar ruim. Deus não vai fazer isso comigo. Então eu precisava entender como é que atitudes erradas me levariam para o inferno. Porque Deus não vai me levar para o inferno. Não entra isso na cabeça. Se eu vou para o inferno, se eu vou para um lugar ruim, deve ser mediante atitudes erradas, mas não é Deus que vai me conduzir. Então quem é que vai me conduzir? Como é que eu vou parar nesses lugares? E aí a doutrina traz as respostas no Livro dos Espíritos. A doutrina vai me esclarecendo de onde é que eu vim. Eu sou um espírito milenar. Eu já encarnei e desencarnei várias vezes. Eu já trouxe problemas para uma série de pessoas várias vezes. Então, se hoje eu passo por algum tipo de problema que é injustificável, que aos meus olhos eu falo: nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, mas passo por essa dor. Como que Deus justo vai me deixar passar por dor? Se eu estou passando é porque algo aconteceu. E o que foi que aconteceu? Se nessa vida eu fui uma pessoa zen, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que está ali rigorosa com tudo que é bom na sua vida, ela procura fazer. Então, se não tem explicação agora, tem que ter uma explicação anterior. E essa anterior aonde? Por que criança recém-nascida morre? Por que criança dentro da barriga da mãe, 2 meses de gestação, morre? O que essas crianças fizeram? Cadê a justiça de Deus aí? Então eu ia buscando essas perguntas, fervilhavam na minha cabeça. E aí quando você começa a entender que você tem um passado, sim,
que você é milenar, que você já fez uma série de coisas lá atrás, boas e ruins, e que as ruins vão ser colhidas também, não importa quando, talvez na próxima encarnação, que você já nem lembra mais que está devendo, mas você está devendo, você tem que pagar. E Deus é tão maravilhoso que Ele dá as nossas dívidas em prestações suaves. E a gente reclama. A gente acha que essa suavidade toda ainda é muito pesada. Imagina se fosse de uma vez. A gente não suportaria, a gente faz muita caca. Então a gente não aguenta. E Deus é maravilhoso. Então Ele fala, não, essa daí só aguenta uma doença tranquila, que dá para ir levando. Aquele ali aguenta um câncer. Ah, aquele ali aguenta um familiar difícil. Então ele vai proporcionando através da espiritualidade, que é onde eu falo que eles fazem muito mais do que deviam, situações, organizando pessoas em nossa volta, cenários que nós vamos dar conta de fazer a nossa atuação. Ele dá condições da gente fazer tudo com sucesso. Mas como dizia Madre Teresa de Calcutá, ela falava, a gente veio aqui para deixar algumas pedrinhas, mas no final das contas a gente pega mais pedra e coloca nas nossas costas. Ao invés da gente sanar os nossos problemas, a gente cria mais. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Porque nós ainda temos muito que aprender, porque nós temos muito que estudar. Aí eu rebato aquelas pessoas que estão indo na internet falar mal do espiritismo porque estuda. Gente, aí eu volto também numa fala de Emmanuel para Chico. Eu lembrei disso essa semana. Em uma situação que eu estava vivendo aqui, deu aquela vontade de reclamar, sabe? Aquela coisa de falar assim, gente do céu, que ponto que essa situação está chegando. Aí eu lembrei do Emmanuel com o Chico. O Emmanuel falava para o Chico assim, tá ruim, né, Chico? Trabalhando tá ruim. Agora imagina se você parar de trabalhar. Ontem eu não fiz o vídeo, né? Eu faço de segunda a sexta, não tenho o horário certo, mas eu faço. E ontem eu não fiz, eu não tive condições, nem psicológica, nem emocional, eu não tinha condições de oferecer algo de bom. Então, quando a gente não tem, melhor não, né? E aí eu pensei sobre isso, eu falei, se trabalhando diariamente, estudando diariamente, as coisas já não estão muito encaixadas, imagina se eu parar. Falei, não, amanhã é outro dia, hoje eu me permito esse descanso. Mas amanhã eu volto, leio, presto atenção e vou passar a melhor mensagem que eu puder. Então, o Emmanuel sempre chamava a atenção do Chico quanto a isso. Chico, se está difícil a situação trabalhando, imagina sem trabalhar. Então, nós devemos entender o porquê das coisas. Nós devemos trabalhar em razão da nossa melhora e a melhora de quem quer que seja que esteja à nossa volta. Não estão à toa, são planejamentos do campo espiritual. E entender, afinal de contas, que o campo espiritual não é nosso empregado. Eles não são o gênio da lâmpada. Eles fazem muito, muito além até do que eles deveriam por nós. E quando a gente chegar no plano espiritual, que a gente chegar com a nossa malinha, que nada vai ter dentro dela além do bem e o mal que a gente faz, que a gente chegue lá sem estampar a cara com óleo de peroba, com aquela cara de pau, e falar assim, mas eu fui uma boa pessoa, sem ser, mas sim ser sincero. E falar, não, eu realmente deixei Deus de lado muitas vezes para ir numa festa, para beber, para fumar, para bagunçar, para fazer o mal às pessoas, para falar mal de alguém, para ser invejoso, para ser orgulhoso. Então, quer dizer, eu errei, eu fiz algo que agora eu estou aqui merecendo essa passagem. E eu só peço a Deus misericórdia, eu só peço a Deus que me dê força para que eu passe, porque afinal de contas eu errei, eu tenho que consertar. Que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ele seja dissipado, gente, enquanto há tempo. Porque senão nós vamos continuar nesse ciclo de sempre acerta um, erra dois, paga dois, acerta quatro. Olha, tá na hora da gente agir aí de uma forma mais coerente, da gente poder abrir os olhos para as coisas espirituais e dar mais importância. Saber as perguntas e buscar as respostas para que a gente realmente seja mais feliz, para que realmente a gente evolua espiritualmente. No final das contas, é só isso que conta, a nossa evolução espiritual. Chegar no plano espiritual nesse estado que nem esse Marcelo, cheio de querer, cheio de questionar coisas que se ele tivesse estudado enquanto estava encarnado, ele não teria essas dúvidas agora. Por que que ele foi retirado de repente, sem aviso? Olha só. É arrogância, uma prepotência de maior grau. Né? Onde já se vê um negócio desse? Se a gente foi para o plano espiritual, é porque chegou a nossa hora. E se chegou a nossa hora, das duas, uma.
Ou a gente já fez o que tinha que ser feito, ou a gente deixou de fazer o que precisava. Só estava complicando a nossa vida, então eles puxam. Falam, não, fica aí não que você só está se comprometendo. Tem N motivos do qual faz com que a gente volte ao plano espiritual, porque afinal de contas é lá a nossa casa.